Olha a pergunta. Pastor, por que sinto que o meu passado ainda controla a minha vida? Meu querido, talvez você carregue culpas, decepções, fracassos ou lembranças que parecem não ir embora. Não é mesmo? Mas será que Deus quer que vivamos presos no passado? Bom, eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Nós vamos para mais uma série, Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é necessário ouvirmos o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. O texto que eu quero destacar está em Filipenses, capítulo 3, e do versículo 13 até o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. À primeira vista, parece que Paulo está dizendo que devemos apagar o passado da nossa memória. Mas não é isso. Paulo não perdeu a memória. Ele apenas decidiu que o seu passado não governaria o seu futuro. E pense em quem está dizendo isso. Paulo, apóstolo Paulo. Antes de conhecer Jesus, Paulo perseguiu a igreja, prendeu cristãos e aprovou a morte de Estevão. Se alguém tinha motivos para viver preso à culpa do passado, era Paulo. E mesmo assim escreveu: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que isso significa? Isso significa que Deus não quer que você viva acorrentado ao seu passado. O passado pode ensinar grandes lições, mas não deve se tornar uma prisão. E talvez você tenha cometido erros, talvez tenha sido ferido por alguém, talvez tenha perdido oportunidades ou vivido grandes decepções em sua vida. Mas a graça de Deus é maior do que qualquer capítulo da sua história. Veja o exemplo de grandes homens de Deus, como por exemplo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Humanamente, seu ministério parecia terminado, fracassado. Mas Jesus o restaurou e fez de Pedro um dos principais líderes da igreja. José foi vendido pelos próprios irmãos. José passou pela prisão, pela humilhação, pela decepção, foi injustiçado e mesmo assim José declarou: vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. Gênesis 50 e 20. Essa é uma das maiores lições da Bíblia. Deus não muda o passado, mas Deus transforma o significado do passado. Aquilo que antes produzia dor se torna um testemunho da graça de Deus em nossa vida. E talvez hoje você esteja olhando apenas pelo retrovisor da sua vida. Mas ninguém consegue seguir em frente dirigindo olhando somente para trás. Isso é impossível. O retrovisor ele serve para lembrar. Agora o para-brisa ele serve para avançar. E da mesma forma, Deus quer que você aprenda com o passado, mas que você possa caminhar em direção ao futuro que Ele preparou para você. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Existe alguma lembrança que ainda tem impedido você de viver plenamente aquilo que Deus preparou para a sua vida? Escreva aí a sua resposta aqui nos comentários. E se esta mensagem falou o seu coração, deixe um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal PR João Wagner Oficial. E lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo,
se assim o Senhor nos permitir. Até lá.